Então hoje eu vou mostrar para vocês como a gente cria um modelo de árvore de decisão no Python. Bom, para quem não me conhece, eu sou o André Kuniyoshi. Eu tenho esse canal aqui onde eu falo sobre Data Science, sobre transição de carreira e tudo que está relacionado a essa área. E também a gente tem o clube de membros aqui do canal. Então se você achar interessante, custa só R$5 por mês. E lá eu tô soltando vídeos exclusivos que estão ficando bem legais. E também os vídeos que eu solto aqui no canal normais saem antes para os membros. Beleza? Recados dados, agora sim vamos lá pro vídeo. Eu já estava com essa ideia de fazer essa árvore de decisão no Python. Para quem não viu, eu expliquei como é que funciona, mas tudo na mão, na teoria, né? Como que funciona uma árvore de decisão. E eu estava com vontade de trazer aqui para vocês como que a gente faz isso no Python para mostrar por que é tão importante a gente fazer isso num algoritmo. E também me sugeriram essa mesma coisa de eu fazer no Python, mostrando para vocês lá no Instagram. Então, para quem não me segue, vai lá seguir, tá passando aqui embaixo, porque todo dia eu abro caixinhas e interajo bastante com todo mundo. Então, me mandaram essa sugestão lá e eu resolvi fazer esse vídeo agora para vocês. E vai ser bem tranquilo, tá? Então, só lembrando, é só para fins didáticos esse exemplo que eu vou fazer aqui. Eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei quando eu expliquei a teoria da árvore de decisão. Então, é um exemplo bem simples, mas vai ser bem legal da gente ver como é que ela funciona. Então vamos lá. Primeira coisa de tudo é que a gente não vai precisar instalar nada para fazer esse modelo aqui. A gente vai fazer no Google Colab, e o Google Colab é uma ferramenta gratuita que você pode usar ali para criar seus códigos em Python, e ele já está no formato de Jupyter Notebook, que eu vou mostrar aqui para vocês. Para quem nunca teve contato, eu vou explicar direitinho aqui como é que a gente faz, beleza? Então, só procura lá no próprio Google mesmo, escreve assim, ó, do jeito que eu escrevi, Google Colab, com um L só, e aí a gente entra aqui, ó, Google Colab, e aí a gente faz, geralmente eu faço com o meu login, tá? Então a gente coloca aqui em Open Colab, ou abrir, não sei como é que vai estar aí, se vai estar em português, se vai estar em inglês. E aí ele vai abrir essa página aqui. Então abrindo essa página aqui, a gente vai lá em arquivo, novo notebook. Aí ele vai abrir um notebook aqui pra gente, um notebook que é onde que a gente vai criar o nosso código. Então ele tá demorando um pouquinho aqui, legal, já abriu. É aqui onde a gente vai escrever o nosso código. Aqui em cima, a gente vai colocar um nome para esse nosso notebook, para esse nosso projeto. Eu vou colocar aqui árvore de decisão. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é importar as bibliotecas que a gente vai precisar. Então eu já vou dar um import de pandas, pd, depois eu vou dar um import do NumPy, snp. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou importando as bibliotecas. Pandas é uma biblioteca que vai ajudar a gente a fazer as manipulações dos dados, e NumPy também manipulação e também cálculos matemáticos. Eu vou precisar, lógico, de uma biblioteca que é específica para machine learning, para modelos de machine learning, que é o scikit-learn. E aí como é que eu faço isso? Eu dou from, porque eu não vou querer importar tudo que vai vir do scikit-learn, eu vou querer importar algumas coisas específicas, tá? Então, para importar o scikit-learn é só fazer o from sklearn import tree, porque é dessa tree que a gente vai fazer, vai criar a nossa árvore de decisão. E para depois medir a métrica, talvez eu nem precise disso. Ah não, então eu não vou precisar de métrica aqui nesse caso. Então eu só vou importar a árvore de decisão e vocês vão ver como é que eu vou fazer. Aí você pode rodar de duas formas. Você pode apertar esse botão aqui ou dar um Shift Enter, que é o que eu fiz aqui, não mostrei para vocês, né, porque eu fiz no teclado. Então eu dei um Shift Enter, ele já roda essa célula. Então ele vai rodar tudo que eu pus aqui dentro. E aí ele já criou a nossa instância aqui. Então já tá rodando tudo que a gente fizer aqui. Se ele der algum erro, ele vai aparecer uma mensagem de erro aqui. Aí, primeira coisa que eu tenho que fazer, como eu vou usar o mesmo exemplo do outro vídeo, eu tenho que criar aquela nossa tabela, que aqui no caso vai ser um data frame, tá? Então, para criar uma tabela, a gente vai usar o pandas. É por isso que é importante o pandas aqui. Talvez eu nem use o NumPy, eu importei o NumPy, mas talvez eu não vou precisar usar. Então, como é que eu crio um data frame? Como é que eu crio uma tabela aqui? Primeiro eu preciso dos dados que eu inseri naquele exemplo anterior lá. Então, o que eu tinha lá? Eu tinha o estado civil. Então, estado civil. O estado civil eu vou colocar com zeros e uns, tá? Porque eu vou precisar dessa forma na nossa árvore de decisão, e como o intuito aqui desse vídeo é só mostrar como é que funciona a árvore de decisão, eu não quero ficar fazendo essas transformações antes do processamento. Então é o seguinte, para solteiros eu vou usar o 0 e para casados eu vou usar o número 1, beleza? Então aqui era o seguinte, eu tinha um solteiro, depois eu tinha um casado, depois um solteiro, depois um casado, depois um solteiro. E eu tinha também a renda mensal de cada um. Então eu coloco aqui renda igual
que eu estou criando aqui? Eu estou criando listas, tá? Vocês vão entender por que eu estou criando essas listas. Renda eu tinha, o primeiro era de R$ 1.000, o segundo era de 2.000, o terceiro era de 3.500, o quarto era de 4.000 e o quinto era de 5.000. E depois eu tinha a nossa variável resposta, ou seja, se a pessoa ia ser aprovada ou não ser aprovada para o empréstimo lá. Então eu coloco aqui aprovação e eu faço uma outra lista. Não aprovado, depois era um aprovado, depois um não aprovado, depois um de novo. Bom, eu já tenho todos os meus dados aqui, aí agora sim a gente cria o nosso data frame. Como é que eu faço isso? Eu uso o pandas, que o pandas aqui eu dei um apelido para ele, eu coloquei como PD. Então pd.dataframe, e aí dentro desse dataframe eu coloco o que eu quiser, eu coloco os nossos dados. E aí eu faço dessa forma, eu abro chaves primeiro, depois eu coloco aspas simples para dar o nome, né, o nome da nossa variável. A primeira aqui eu vou colocar o estado civil, então estado underline civil. E aí eu ponho 2 pontos, e aí nesses 2 pontos eu coloco os dados desse estado civil. Então, onde estão os nossos dados do estado civil? Então, aqui em estado civil. Depois, a nossa outra variável vai ser a renda mensal. Então, coloco aqui o nome da variável, vai ser renda underline mensal, 2 pontos e os dados da renda mensal. Eu coloquei aqui escrito renda, é renda. Então, é renda. E por último, a nossa aprovado. Vou colocar assim como aprovado. Então, 2 pontos, onde estão dados em aprovação aqui. Aí, eu posso deixar dessa forma aqui, ou eu posso também dar um enter aqui entre os dados que eu estou colocando, só para deixar mais fácil da gente ler. Se eu rodar isso aqui, ele já vai me mostrar o data frame, ou o que é esperado, tá? Então vamos ver. Se não der nenhum erro, bom, mostrou aqui nossos dados finais, tal, nossa tabelinha. Então a gente tem estado civil 01010, ou seja, solteiro, casado, solteiro, renda mensal de 1, 2, 3,5, 4 e 5, e aprovado ou não 01011. Sendo 1 aprovado e 0 não aprovado. Só que isso aqui, eu não estou armazenando esse data frame em nenhum lugar. E eu quero armazenar ele dentro de uma variável, porque eu vou usar ela depois. Aí eu dou um nome para esse aqui. df underline aprovação, por exemplo. E aí, beleza, só deixa eu organizar aqui de novo. Aí, agora eu vou rodar. E agora ele não apareceu nada. Por quê? Porque eu não estou pedindo para ele me mostrar o df aprovação. Se eu quiser ver, eu simplesmente posso fazer isso aqui e rodar. Aí ele vai aparecer para mim. Beleza, agora a gente já tem os dados e como que a gente cria o nosso modelo de machine learning, que é o que a gente quer ver. Já vamos chegar lá. Então, no nosso exemplo lá, eu criei aquele nosso diagrama, aquele nosso fluxo, né, aquela nossa árvore, a partir desses dados aqui. É a partir deles mesmo aqui que eu vou fazer a nossa árvore de decisão. E só tem uma coisa aqui, eu preciso separar primeiro entre variáveis e variável resposta. No nosso caso aqui, as nossas variáveis, né, explicativas são o estado civil e a renda mensal. Eu vou colocar elas dentro de uma variável x, que vai ter dentro de um data frame x, aqui que eu vou dar o nome, né? Então, geralmente a gente dá esse nome de x para as variáveis explicativas, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, ó. Vou abrir outra aqui. Se eu quero só olhar algum pedaço do nosso data frame, o que eu posso usar? Eu posso usar o iloc ou iloc. E primeiro, aqui dentro desse iloc, eu coloco as linhas que eu quero ver. Se eu colocar só 2 pontos aqui, ele vai entender que são todas as linhas. Eu ponho uma vírgula aqui e eu coloco de qual coluna até qual coluna que eu quero. Eu quero da primeira até a segunda. Então, eu posso colocar até a segunda aqui. E ele vai me dar esse data frame. E eu posso colocar ele dentro de uma variável x. E aí eu posso apagar essa aqui, que era só para mostrar para vocês. E o nosso y vai ser o quê? Vai ser só a última coluna, que é a nossa variável explicativa. Eu só estou separando aqui o nosso data frame, vocês vão entender o porquê. Como é que eu faço isso? Eu posso fazer da mesma forma. Aprovação.iloc, aí abre e fecha aqui. Eu quero todas as linhas, porém eu só quero a última coluna. Quando eu quero só a última, eu posso pôr um -1 aqui. Aí ele já vai entender que é a última coluna. E eu rodo isso aqui. Aí, para verificar se a gente fez a coisa certa, eu posso rodar um x aqui. Ele vai me mostrar, eu posso rodar também o y, ele vai me mostrar o que tem dentro do y, 01011. Então tá tudo certo. Então a gente já tem todas as variáveis explicativas dentro do x e o nosso target, tá? Ou a nossa variável final,
ou a nossa variável resposta dentro do y. Agora sim a gente vai montar o nosso modelo. Para fazer isso é muito simples aqui, é muito diferente do que eu fiz no outro vídeo, que eu fiz um monte de cálculo. Aqui vocês vão ver, olha só como que é fácil. O primeiro passo é eu instanciar o nosso modelo. Quem que é o nosso modelo? É a árvore de decisão. Para eu fazer isso, eu dou um nome para ela aqui, CLF ou árvore de decisão, qualquer coisa aqui. E aí, lembra daquele nosso tree aqui em cima que a gente importou? A gente vai usar ele agora. É o tree, só que não é só tree, é assim, o nome do modelo é Decision Tree Classifier. Então é Decision Tree. Ele já me apareceu aqui. E ele me apareceu duas coisas aqui, na verdade três, né? Esse primeiro é o Classifier e o segundo é o Regressor. O primeiro é para classificação e o segundo é para regressão. Só que a gente está falando aqui de classificação. Então, vou usar esse primeiro aqui e eu rodo essa célula. Já está instanciado aqui o nosso modelo de árvore de decisão. E agora para usar, para treinar, para criar aquela árvore é muito simples. A gente vai fazer clf.fit. E aqui dentro do fit a gente coloca primeiro as variáveis explicativas e depois a nossa variável resposta. Então x, que são as explicativas, e o y, que são as respostas. Rodando isso aqui, ele já criou a nossa árvore de decisão. Lembra tudo aquilo que eu fiz, de ver o Gini, de fazer o cálculo, de identificar qual as variáveis que eu vou pegar primeiro para fazer a pergunta e tudo mais? Ele fez isso aqui em milissegundos, ou muito menos do que isso, enquanto eu demorei, sei lá, 40 minutos para fazer todas as continhas lá na mão. Então, daí a gente já percebe o quão importante isso aqui é para a gente treinar datasets grandes, né? Porque imagina o tempo que a gente ia gastar fazendo tudo aquilo na mão. Se a gente já gastou tudo isso fazendo num dataset pequenininho assim, numa tabela pequena, imagine em muitos dados, tá? Impossível. Aí já treinamos aqui e aqui tem duas coisas que a gente pode fazer. Acho que a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é como que fica o diagrama que eu cheguei no final lá no nosso vídeo anterior, comparado com um deles aqui. Então o scikit-learn, ele desenha o diagrama e mostra os genes de cada bloquinho lá, que nem o que eu fiz. Então aqui é o tree.plot_tree, e aí aqui eu abro, eu coloco o nosso modelo, que é o CLF. Vamos ver. Pronto, já está pronto aqui, já mostrou para a gente como é que ficou a nossa árvore de decisão. E se vocês não lembram bem, depois vocês vão lá dar uma olhada, ou abre aí as duas telas, né, do vídeo anterior que a gente fez e esse aqui, e olha bem, ele está muito parecido, lógico que ele põe algumas informações a mais. Aqui ele calcula o Gini de cada bloquinho, tá? Uma coisa que eu não fiz do bloco em si, né? Deixar aqui calculado. Eu calculava os Ginis dos posteriores, né? Mas aqui ele coloca. E aqui, só que os samples aqui, ó, é o número de dados que a gente tem no início, que é 5. E lá eu lembro que eu coloquei, só que eu dei o nome de N. Então vocês veem lá depois, é o N. E os valores aqui, esse 2 e 3, é a quantidade que eu tenho de 0 e a quantidade que eu tenho de 1 aqui inicial. Então vamos ver, eu tinha 2 zeros e 3 uns. E aí sucessivamente, então aqui para a direita, ele pegou quem estava acima de 3.750, lá no caso eu tinha feito o meu corte em 4.000. E aí o Gini aqui já deu 0, só temos 2 samples e os valores são 0 e 2. Então eu só tenho o valor, tenho 2 caras que ele tem o valor de 1. Então eles estão aprovados aqui. E assim vai, depois vocês comparem aí. Eu achei que ficou muito parecido e eu gostei bastante aqui quando eu rodei. Achei bem legal. E aí o último passo aqui é a gente calcular uma pessoa nova. Então quando a gente coloca alguma pessoa nova e quer descobrir se essa pessoa ela vai ser aprovada ou não, ou segundo nossa árvore aqui, qual que vai ser a decisão para essa pessoa, tá? Melhor explicando assim. É muito simples também. O que a gente faz nesse caso? Lá eu tinha inserido uma pessoa nova como casado e que ganhava R$1.000, com uma renda mensal de R$1.000. Então, casado aqui é o 1, tá? E R$1.000 é R$1.000. Então, como é que eu faço? Eu pego o nosso modelo, que é o CLF, e ponho aqui predict. E aí eu dou um predict do quê? De 1, é o estado civil, e R$1.000. E aí ele vai me dar aqui a predição, que aqui ó, ficou como 1, que é o aprovado, né? Então é o mesmo resultado que eu tive lá. Só para deixar mais bonito aqui, eu vou colocar aqui como resultado e depois eu dou um print no resultado aqui, ó. Eu posso só fazer um print aqui, resultado. Ou seja,
a pessoa foi aprovada porque ele teve o valor 1 aqui no nosso resultado final, depois de fazer a nossa árvore de decisão. Então foi muito simples aqui, como vocês viram, fazer isso aqui no Python e mostrou uma grande diferença de fazer na mão lá, mas é sempre importante a gente ter esses modelos frescos na nossa cabeça de como é que eles funcionam por trás, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, até a próxima e tchau!